Salve, salve família tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Turbina, aqui para falar com você sobre o jogo entre São Paulo e Corinthians pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo não fez uma boa partida mesmo jogando em casa e mais de 46 mil torcedores viram o São Paulo sair atrás no placar e depois, acredite se quiser, o São Paulo conseguiu empatar o jogo com um gol de Éder. Estas são as informações preliminares aqui para a gente falar de São Paulo e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Mantenha o tabu, há 5 anos o São Paulo não perde para o rival dentro do Morumbi e mais uma vez o São Paulo conseguiu escapar de uma derrota graças à boa atuação do Felipe Alves. Isso porque o rival foi melhor na partida, a gente tem que reconhecer isso, graças também à escalação do Rogério Ceni, jogadores que nunca estiveram junto dentro de campo, né? Esse time mal treinou junto e isso refletiu também a péssima partida do São Paulo dentro do campo. Nós vamos conferir este jogo, todas as informações e a análise aqui do Turbina para você a respeito de São Paulo 1, Corinthians 1 pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Primeiramente, a gente vai falar da escalação do Rogério Ceni, né? Rogério Ceni que colocou o São Paulo no 4-2-2-2, né? Um sistema diferente, né? Uma variação do 4-4-2 e utilizando o São Paulo com mais jogadores no meio do campo, sem muitas ações pelas laterais, como é característica desse time do Rogério Ceni. Felipe Alves, Ferrarese, Miranda e Luizão e Rafinha, a linha de 4 jogadores ali atrás do São Paulo, Rafinha de lateral e Luizão também pela lateral, Thales Costa, Colorado, Igor Gomes e Galopo eram os 2 volantes e os 2 meias do São Paulo e na frente o Nahuel Bustos e Éder. O São Paulo acabou tomando o primeiro gol logo no início do jogo ali com 14 minutos, né? Uma boa jogada do atacante do Corinthians, o Yuri Alberto, né? Houve muito espaço ali para o jogador finalizar. A marcação ali era do Colorado, ele acabou não fazendo a marcação e o jogador conseguiu acertar um chute lá na gaveta, não tinha como o Felipe Alves fazer a defesa. Depois o São Paulo conseguiu empatar aos 33 do primeiro tempo, uma boa jogada do Rafinha lançando direto para o Éder no ataque, o Éder brigando ali com o zagueiro Gil, conseguiu, né, sofrer o pênalti e acabou batendo o pênalti, na minha opinião bateu mal, mas conseguiu fazer o gol, é o que importa. O São Paulo empata em 1-1 com o Corinthians e essa foi a escalação criticada pelas redes sociais. Torcedores do São Paulo não acreditaram que o Rogério Ceni colocou o time reserva dentro de campo, né? Na minha opinião, eu vou deixar aqui uma nota para cada jogador, depois o Rogério Ceni acabou fazendo algumas substituições e a gente também vai falar das substituições e notas dos jogadores que o Rogério Ceni acabou colocando. Felipe Alves fez uma excelente partida, não teve culpa no gol e fez 2 ou 3 boas defesas depois ali também, né? Vai ficar com a nota 8. Ferrarese, uma boa partida, assim também como Miranda, vai ficar aí os dois com a nota 7. Luizão, uma partida razoável ali pela esquerda, no final acabou sofrendo um pouquinho na marcação, mas vai ficar aí também com a nota 7. Rafinha pela assistência e pela partida vai ficar com a nota 7. Thales Costa não fez uma boa partida na minha opinião, teve uma boa chance para finalizar, acabou errando o domínio da bola e acabou perdendo ali o time, né, da finalização. Depois, quando ele chuta, o cara prensa, a bola vai por cima. Então, não fez para mim uma boa partida. O Thales Costa vai ficar com a nota 5. Colorado também, visivelmente fora de ritmo. É um jogador que a gente precisa ver mais, mas também não tem muitas oportunidades para este jogador, né? Talvez só pela altura não dá para conquistar a vaga no time titular. Falta um pouquinho mais de oportunidade, mas é um jogador muito demorado com a bola no pé, né? Às vezes não está encaixando aí nesse time do Rogério. Vai ficar com a nota 4 o Colorado. Também foi responsável pelo erro da marcação no gol do Corinthians. O Igor Gomes, mais uma partida razoável, é um jogador que vem sendo criticado muito pela torcida. Eu acho que, infelizmente, não há mais espaço para o Igor Gomes dentro do São Paulo. Eu tenho até pena desse garoto, porque ainda é muito novo, precisa amadurecer bastante, né? E, infelizmente, Igor Gomes vai ficar aí com uma nota 5. Não foi também uma das melhores partidas, errou muitos passes, erra na saída de jogo, na definição da jogada, lá perto do gol do adversário, né? Acaba errando a tomada de decisão.
Então o Igor Gomes aí precisa logo buscar novos ares para ver se consegue se recuperar na carreira, e o São Paulo também não pode, né, ficar com o jogador aí, sendo que ele não vem sendo produtivo. Galopo, mais uma vez, uma partida também razoável, errou muitos passes o Galopo e tem um problema também, o Galopo não está conseguindo fazer a linha de marcação do meio, várias vezes tomou bola nas costas e não consegue ganhar a segunda bola ali no meio, né? Talvez o Galopo seja interessante o Rogério Ceni colocar ele um pouco mais para o ataque do que ali como um meia que tem que voltar para marcar, para segurar ali os dois volantes, os zagueiros ali do adversário. Eu acho que ele vai melhor do que fazendo a posição de recomposição. Para isso, o Rogério Ceni vai ter que jogar com dois volantes. Não é característica do time do Rogério, então o Galopo vai sofrer para encaixar nesse sistema do Rogério aí. Vai ficar o Galopo com a nota 5. O Bustos, uma partida razoável, não dá para fazer uma análise completa do jogador. Errou bastante, né, das jogadas que tentou, mas ali na frente conseguiu brigar em alguns momentos com os zagueiros do Corinthians. Então, pelo esforço, pela entrega, né, eu vou deixar aqui o Bustos com a nota 6. O Éder fez o gol, foi importante durante o primeiro tempo todo, né, depois eu achei que cansou um pouco o Éder e foi até substituído. O Éder vai ficar aí com a nota 8 por conta do gol e também pelo primeiro tempo, que acabou jogando bem, na minha opinião. Conseguiu até acertar uma bola na trave depois ali, faltou um pouquinho de sorte para aquela bola entrar. O Éder vai ficar aí com a nota 8. Os demais jogadores que entraram, né, na partida, né? Entraram aí na partida o Reinaldo no lugar do Miranda, o Patrick no lugar do Igor Gomes, o Caleri entrou no lugar do Éder, o Luciano entrando para a saída do Nahuel Bustos e o Pablo Maia para a entrada, entrou no lugar do Colorado, né? Dos que entraram, eu vou deixar Caleri, Luciano, Patrick e Reinaldo sem nota, porque acabaram jogando pouco, né? Entraram ali com 20, 25 minutos só do jogo, né? Não dá para analisar, uma tarde fria no Morumbi, até o jogador entrar na partida e esquentar dentro do jogo, praticamente vai acabar o jogo, né? Uma ressalva para o Luciano, deu um carrinho no meio do campo, não precisava dar um carrinho daquele e acabou tomando o cartão amarelo. Da mesma maneira, Miranda também foi amarelado, está suspenso. Miranda não joga o próximo jogo contra o Ceará. Então o São Paulo precisa tomar cuidado com isso, porque pode sim fazer diferença lá na frente esses cartões, né? As ausências podem complicar para as próximas escalações do Rogério Ceni. E o Pablo Maia eu vou deixar aqui, até que jogou bem ali, vai ficar com a nota 6, o Pablo Maia, no tempo que ele acabou jogando ali no lugar do Colorado, né? As estatísticas desse jogo, né? São Paulo e Corinthians. Chutes no total 18 para o rival contra 13 apenas do São Paulo, 3 chutes do São Paulo acertando o alvo contra 7 do Corinthians, 43% a posse de bola do São Paulo contra 57% do rival, 357 passes trocados pelo São Paulo contra 476 do rival, 74% a porcentagem, a precisão de passe contra 80 do rival, 11 faltas cometidas pelo São Paulo contra 14, 3 cartões amarelos para o São Paulo contra 1 do Corinthians, nenhum cartão vermelho, 1 impedimento para o São Paulo contra 3 do Corinthians, 3 escanteios para o São Paulo contra 7 do Corinthians. Aí, para mim, né, uma das péssimas partidas do São Paulo. O São Paulo costuma dar cerca de 500 passes numa partida, uma média, e deu praticamente 357 passes, é muito pouco, né? E a porcentagem, a posse de bola foi muito maior do Corinthians, que acabou dominando todo o segundo tempo durante este jogo, né? Na tabela, agora o São Paulo consegue subir um pouquinho na tabela. O São Paulo tinha caído para a 14ª colocação, sobe para 13º. No momento, Botafogo com 31 pontos, São Paulo com 31 pontos e o Ceará com 31 pontos, os 3 empatados ali, né? A diferença é que o Botafogo tem um número maior de vitórias, por isso está acima, né? E esse critério é importante para o São Paulo, porque se você olhar para baixo, seguido de Ceará, o Fortaleza na 15ª colocação, tem 30 pontos, mas ele tem 8 vitórias. O Coritiba também tem 28 pontos, mas tem 8 vitórias. E o Cuiabá, que tem aí, que marca, né, o início ali da zona de rebaixamento, tem 26 pontos e aí já tem o mesmo número de vitórias com o São Paulo. Então precisa tomar cuidado com isso, o tricolor paulista, né? Na tabela, o São Paulo com 31 pontos, foram 26 jogos, 6 vitórias com 13 empates, 7 derrotas.
33 gols marcados, 31 gols sofridos e tem um saldo positivo de 2 gols. Nos últimos 5 jogos, o São Paulo tem 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, né? Uma péssima campanha do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Abre a zona de rebaixamento: Cuiabá, Avaí, Atlético Goianiense e Juventude. Na minha opinião, Juventude, Goianiense e Avaí vão brigar até o final. E o Juventude eu acredito que já está próximo de ser rebaixado matematicamente, né? Só um milagre aí para livrar o Juventude. Eu volto agora nesta segunda-feira, neste início de semana, para falar com você a respeito do jogo da quarta-feira entre Flamengo e São Paulo pela Copa do Brasil. É o segundo jogo, né? O São Paulo precisa tirar uma diferença de pelo menos 2 gols para levar a partida para os pênaltis. Rogério Ceni, muito criticado pela torcida do São Paulo, pensando no jogo da quarta-feira, colocou um time alternativo no jogo contra o Corinthians, no clássico, hoje no Morumbi. Isso complicou um pouco a situação para o Rogério, né? Porque foi duramente criticado na internet. O São Paulo não conseguiu a vitória, não conseguiu, né, subir um pouco na tabela, se afastar um pouco ali da zona de rebaixamento, e graças, né, ao Éder aí o São Paulo conseguiu um gol de empate e também a linda assistência do Rafinha. Agora este empate salvou o Rogério Ceni, porque se perde um clássico jogando em casa no Morumbi contra o Corinthians, ia ficar ainda pior as cobranças em cima do Rogério, né? Então a gente vai conferir as informações, vamos ver o que o Rogério vai falar na coletiva após a partida. A gente vai conferir e vai trazer para você no vídeo desta segunda de Repercussão Tricolor, para falar dos bastidores. Vamos conferir as entrevistas também dos jogadores na zona mista e as informações da internet e dos programas né, o jornalista esportivo. A gente vai conferir e vai falar aqui para você, né? Muito obrigado pela sua presença. O São Paulo Tricolor do Morumbi, o clube da fé, onde a moeda cai em pé. Salve, salve o Tricolor paulista. Um forte abraço. Valeu!